Olá, eu sou Clesiene, sou aluna do curso de História, o SUAB de Quixeramobim, e hoje eu vou falar sobre a Revolução Francesa. Bom, o objetivo dessa aula é mostrar como essas relações de poder ocorreram em meio a essa revolução, tentar compreender o que foi o antigo regime, a Convenção dos Estados Gerais, como ocorreu essa Assembleia Nacional, a Convenção Nacional, os confrontos, né, e as consequências que essa revolução gerou. Bom, antes de começar mesmo a fundo o conteúdo sobre o que é a Revolução Francesa, eu gostaria de levantar alguns questionamentos, né, que no decorrer da aula eles serão respondidos. Primeiro, o que causou essa Revolução Francesa, né? Quais foram os sujeitos que estavam envolvidos? Como foi que ocorreu, né? E principalmente quais consequências geraram essa revolução. A Revolução Francesa ela ocorreu no período de entre 1789 a 1799, né? Foi resultado de grandes crises políticas, econômicas, sociais, um período em que a França vivenciou. Isso tudo foi no final do século XVIII. A França, no século XVIII, ele era um país muito populoso e também muito injusto. Muito injusto, né? Onde os franceses eles viviam sobre um regime muito duro, né? Que é considerado o antigo regime, que era dividido em classes. E essas classes elas eram conhecidas como estados. No primeiro estado se encontrava o clero, né? Um dos mais importantes. O segundo estado era a nobreza e o terceiro estado era o povo, né? Em geral. Onde mais para frente eu vou deixar bem claras as características desses três estados. Eu estava pesquisando, achei um texto muito interessante de Nelles, que ele fala e define como era e o que foi o antigo regime na Revolução Francesa. Eu vou disponibilizar aqui a imagem para vocês e acompanhando o que fala esse texto para a gente refletir. Bom, o texto fala praticamente isso. Socialmente, o antigo regime é marcado pelo contrastes e privilégio. Contrastes entre a riqueza dos grandes e a extrema pobreza dos pequenos. Contraste entre a massa de analfabetos no campo e os reduzidos núcleos letrados urbanos. Contrastes que eram encontrados como naturais, decorrentes da ordem estabelecida por Deus. Na realidade, o antigo regime ignorava a ideia moderna de uma igualdade entre os indivíduos e, em vez da nação de direito, fundava-se no de privilégios. Privilégios de nascimento, primeiro, que distinguia pelo sangue a nobreza. Privilégios ocupado em segundo, que degradava os serviços manuais e valorizavam aqueles que viviam de rendas. Bom, esse texto de Neves, ele descreve muito bem o que foi esse antigo regime, né, na França. Os privilégios do clero e da nobreza, enquanto a classe trabalhadora, né, o terceiro estado, que se encontrava os povos, a burguesia, né, os não privilegiados, né, que trabalhavam, pagavam seus impostos, dízimos, a talha, né, e quando tinham uma má colheita, né, eles ainda passavam fome enquanto sustentavam o primeiro e o segundo estado. E só lembrando que o terceiro estado era a maior população, né, que tinha cerca de 80%, né, de camponeses, desses trabalhadores que sustentavam os outros dois. Agora eu vou mostrar umas imagens para que vocês entendam melhor como tudo isso ocorria. Bom, dando continuidade, né, a burguesia também estava insatisfeita com a monarquia absolutista. Para sustentar os seus gastos, a monarquia aumentou os impostos, encarecendo os preços das mercadorias, né? E com o poder de compra da maioria da população vinha diminuído, muitas empresas
faliam e geravam um grande desemprego, né? E aumentando maior ainda a desigualdade entre as classes. E com tudo isso surge a convocação dos Estados Gerais, né? Por que surgiu essa convocação? Porque o governo Luiz, ele precisava cada vez mais de dinheiro para equilibrar suas contas, né? E o meio, com o tempo passando, a fome e o desemprego aumentando e também as insatisfações dos franceses com o antigo regime, esse regime autoritário, não é? Diante dessas graves situações, o rei ele convocou uma Assembleia dos Estados Gerais, que era composta pelos 3 estados. O primeiro estado, que era o clero, o segundo, a nobreza, e o terceiro estado, que era o povo, né, os camponeses, a burguesia, a classe em geral. Não é? Fazia muito tempo que não era convocado uma assembleia dessa dos estados. E a votação nessas assembleias era por estado e não por cabeça. Então, né, como o decorrer da história, o primeiro estado e o segundo estado, o clero e a nobreza, se juntam, né? Então são 2 votos contra um voto do terceiro estado, né? Enquanto isso, né, o terceiro estado ele não aceita isso e pede votação por cabeça, né, por pessoa e não por estado. Isso é uma foto que representa, né, aquela época, essa convocação dos estados. Dando continuidade, o rei Luís XVI, ele apoiava, né, a nobreza e o clero e decidiu que tudo continuaria como antes, né, a votação continuaria sendo por estado. Por isso, o terceiro estado ele continuaria tendo o mesmo terço dos votos, né? Então, a pressão disso aumentou. O rei ordenou que o terceiro estado se retirasse do salão, aquela história lá. E os deputados do terceiro estado retrucaram, né? E começou aí o processo revolucionário, onde os deputados do terceiro estado, eles convocam, declaram a Assembleia Nacional com o objetivo de criar a Constituição da França. E com isso eu vou ficando por aqui, e quem dará continuidade ao conteúdo é o meu colega Jardel. Obrigada.